Olá pessoal, somos do quinto período de Engenharia Civil e vamos mostrar para vocês o processo de granulometria, identificação visual e tátil dos solos e o limite de plasticidade e liquidez. Nosso grupo é composto por Antônio Lima, Alex Brito, Elioinay Ribeiro, Kevin Cabral e Lucas Gustavo. Para iniciarmos o processo de granulometria, utilizamos os seguintes materiais: 3 kg de solo seco, peneiras, espátula, pincel, escova de aço, balança e recipientes para colocar o solo. O primeiro passo na granulometria é numerar as peneiras, da menor para a maior, de baixo para cima. Em seguida, com o auxílio da balança, pese o recipiente onde colocaremos o solo. Tare a balança e coloque o solo no recipiente, onde nosso objetivo é ter um peso de 1 kg de solo. Despeje o solo na peneira e com um pincel limpe o recipiente para que não fique material retido no recipiente. Em seguida, mexa a peneira de forma que cada peneira fique um material retido. Esse processo dura no mínimo 2 minutos. De acordo com a espessura das peneiras, quando acrescentado o solo de cima para baixo, fica retido na peneira materiais como pedregulho, argila e areia. Feito o peneiramento, descarte os pedregulhos e utilizamos a areia e a argila retida para o processo de identificação tátil visual e o processo de casa grande. Feitas as identificações do solo, o próximo passo são os testes. O primeiro teste é a observação visual, onde o material que coletamos não tinha ocorrência de materiais estranhos, tinha uma cor bege, seu teor de umidade era seco e não possui odores. Observações essas citadas anteriormente. O segundo passo é o tátil, onde observamos as sensações que os solos nos passam, onde a argila nos dá uma sensação de talco e a areia coletada uma sensação de aspereza. Depois iremos para o sujar as mãos. Coloque a areia coletada sobre a mão e vá esfregando lentamente. Percebe-se que, de acordo com o material da areia, se colocarmos sobre a água, facilmente ele sairá da sua mão. Já a argila, utilizando o mesmo processo, podemos observar que a argila acaba ficando na mão, precisando esfregar para poder sair. O próximo passo é a desagregação do solo seco submerso. Acrescente água sobre a cápsula, onde colocaremos os torrões de areia e de argila. Logo após colocarmos a água na cápsula, coloque o torrão de areia na água. Como podemos observar, conforme acrescentamos água, ela facilmente vai se desmontando e vai para o fundo. Já o torrão de argila, como vocês podem observar, ele não se mistura à água. O próximo teste é a resistência do solo seco. Com o auxílio do polegar, você faz uma resistência para estourar os torrões. Como vocês podem observar, o torrão de areia foi facilmente desmontado. Já o torrão de argila, você não vai conseguir estourar. O próximo teste é a dispersão em água. Utilizando uma proveta, acrescente água e em seguida coloque a areia. Como vocês podem observar, de acordo com o material da areia e a velocidade, ela se assenta no fundo da proveta. Logo após esse processo, tampe a boca da proveta e faça o movimento. Feito esse procedimento, observe-se que o material da areia ele tem um processo de sedimentação um pouco mais rápido. Então logo ele vai para o fundo da proveta. Já a argila tem um processo de sedimentação um pouco mais demorado, chegando até 15 dias para sedimentar. Método de casa grande. Para o preparo da amostra, devemos realizar o planejamento do material a ser analisado. Com uma devida amostra de solo coletado previamente seca, separa-se de 150 a 200 gramas de material a ser passado na peneira de número 40. Essa peneira possui o diâmetro de 0,42 mm de malha. Coloca-se parte da mesma peneirada no recipiente de porcelana e aos poucos vamos adicionando água destilada. Esta adição vai variar conforme a necessidade. Devemos amassar o solo de forma contínua com o auxílio da espátula flexível.
Devemos tomar uma porção suficiente da amostra preparada, colocando e espalhando a mesma na concha de forma que ela ocupe aproximadamente 2/3 da superfície metálica do aparelho de Casagrande. Usando o cinzel, devemos produzir uma canelura na massa de solo seguindo o plano de simetria do aparelho, de tal modo que a espessura da massa da parte central seja de 1 cm. Após a abertura da canelura, devemos golpear contra a base do aparelho a concha contendo a massa de solo, acionando a manivela, contando o número de golpes, até que se constate o fechamento da ranhura e quando devemos parar com a nossa operação. Após essa etapa, devemos coletar com uma espátula e transferir parte da amostra para o recipiente, a qual será levado para a estufa. Após a coleta, devemos pesar imediatamente o conjunto recipiente mais solo. Esse procedimento deve se repetir mais 3 vezes. E não se esqueça de limpar o equipamento antes de fazer os testes. Teste de limite de plasticidade. A pequena bola formada deve ser enrolada com pressão suficiente na palma da mão para lhe dar um formato de cilindro. Se a amostra se fragmentar antes de atingir o diâmetro de 3 cm, retornar a cápsula de porcelana, adicionar água destilada e homogeneizar, pelo menos mais 3 minutos. Devemos observar se o cilindro irá se fragmentar com o diâmetro de 3 mm e o comprimento de 100 mm. Caso isso ocorra, devemos transferir imediatamente as partes iguais do mesmo para o recipiente adequado e pesar o conjunto.